E agora é a vez da redação. Vem comigo, vem pro Enem. Vem, Enem! E aí, galera, tudo bem? Aula de redação e eu quero falar sobre esse assunto que é tão importante para todo candidato do Enem, o 1000. A nota 1000. Podemos botar aqui, né, Fredson? Podemos mostrar esse sol aqui brilhando sobre nós, o 1000. Todo mundo quer o 1000. Todo mundo quer. Se você chegar ali e perguntar pro cara que é bombeiro, eu quero 1000. Se você chegar ali pro padeiro, eu quero 1000. Todo mundo quer 1000. Veja bem, todo mundo quer. Poucos conseguem. O 1000, na última edição, pertenceu a apenas 53 alunos que foram beneficiados. Aquela auréola na minha cabeça agora. Aleluia! Apenas 53 conseguiram. 1% dos candidatos ficaram justamente o quê? 1%. Ficam ali entre 900 e 1000. Ou seja, todo mundo quer o 1000. Poucos conseguem. Por quê? Deixa eu responder rápido. Olha só. Competência. Você domina as competências que são exigidas na redação? Você fez essa pergunta? Você lê aquele monte de coisa, todo mundo fala, aí você está dentro de sala de aula, a professora está falando, aí você, caraca, aí você se perdeu ali no meio do caminho, aí você já começa a ficar todo confuso. Veja bem, competência, meu caro. Você tem que ler. Eu não posso entrar num jogo sem conhecer as regras. Eu tenho que jogar de acordo com as regras. Enem não é diferente. Eu tenho que conhecer as regras. Então, se eu vou escrever uma redação para o Enem, eu sugiro que o primeiro passo para o 1000, conhecer e dominar as 5 competências. Vamos lá. Competência 1. Passa pelo domínio da norma culta da língua. O que significa isso? Significa que você tem que saber separar sílabas, ortografia, você tem que dominar essa coisa da acentuação, essa coisa da regência. Tem aluno que não bota acentuação, não acentua palavra nenhuma. Tem aluno que não bota ponto. Tem aluno que vai escrevendo, parece que está fazendo uma psicografia ali na hora da prova. Cara, você precisa respeitar as regras. Precisa respeitar as normas gramaticais. Você demonstrar que tem um domínio dessas normas, cara, já faz uma diferença na tua nota, você não vai perder ponto nisso. Então, domínio da língua culta é a primeira coisa. Segunda competência, uma competência que vai merecer uma aula à parte. Só para você ver, eu vou desmembrar isso aqui em 2 aulas ainda, que é a competência 2. Qual é a competência 2? Compreender a proposta. Cara, naquela redação que eu considerei uma dos melhores temas da redação para nós discutirmos, que foi a persistência da violência contra a mulher, veja bem, muito aluno vibrou, internet bombou, Twitter bombou, todo mundo falando, eu vivi para poder ver o tema violência contra a mulher. Beleza. E aí? O problema é que muita gente ficou falando sobre violência contra a mulher e não abordou a persistência da violência. Veja bem, eu queria saber por que persiste, o que faz com que a persistência da violência seja presente na sociedade brasileira. E as pessoas ficaram muito só falando da violência, da mulher, a mulher daqui, a mulher dali. E teve gente que aproveitou até o texto, a situação, e a gente entende a seriedade disso, aproveitou a ocasião para justamente fazer denúncias pessoais sobre violência que era sofrida em suas casas. Mas veja bem, se você não conseguir compreender o tema, provavelmente você vai tangenciar ou fugir o tema. E aí, meu amigo, a sua nota pode despencar e pode levar até mesmo ao 0. E aí entra um outro desafio, que é aplicar várias áreas de conhecimento. Veja bem, o aluno que tem o hábito da leitura, esse aluno ele vai aplicar naturalmente essas diferentes áreas. Se o aluno ele gosta de ler história, gosta de ler sociologia, gosta de ler livros de ficção, esse aluno sempre terá um repertório de ideias, repertório linguístico que ele vai poder aplicar dentro do texto dele. Então, é uma competência muito sensível que demonstra muito do aluno. Quem é o aluno que está fazendo a redação? Então, procure prestar atenção nisso. Eu sempre gosto de falar o seguinte, o aluno que lê é o aluno que tem o que escrever. Quando você lê muito, chega um momento que é tanta coisa dentro de você que você precisa transbordar, precisa botar isso para fora. Então, a leitura é muito importante. A competência 3, você precisa selecionar, relacionar, interpretar ideias. Ou seja, é uma habilidade que, se a gente parar para olhar assim, passa pela argumentação.
O cara vai avaliar se você sabe argumentar, se você sabe progredir ideias, se você é coerente naquilo que você está colocando, se há sentido naquilo que você está expondo, se você consegue defender o seu ponto de vista. Então, é uma competência que você precisa treinar, trabalhar. Aqui no Brasil hoje a gente está meio intolerante com isso e a gente não pode perder a prática do diálogo, do debate, argumentar, trabalhar ideias. Isso daí é uma coisa que a gente pratica para poder realizar no texto. Então, a competência 3 passa por aí. Na competência 4, eu quero saber o seguinte: você consegue, a frase que você estrutura tem sentido? Você tem lá, consegue fazer um tópico frasal? Você consegue progredir as ideias para poder organizar um parágrafo? Você consegue fazer um parágrafo bem estruturado? É isso que eu vou avaliar. Se você consegue colocar as suas ideias, ter princípio, meio e fim no parágrafo, isso vai contar positivamente para você. Então, muita atenção. O parágrafo não é sair jogando ideia. O parágrafo não é uma ilha. O parágrafo, ele é a progressão de uma ideia que vai de outro. Então, tem uma ligação entre um parágrafo e outro. Tem uma dialética, ou tem ali uma possibilidade de você fazer uma redação dedutiva, ou uma relação de causa e efeito. Bem, isso aí depende da sua intenção, da sua ideia, daquilo que você está defendendo. Então, muita atenção. É a competência 4. E a competência 5 é a proposta de intervenção, que passou por uma polêmica, porque antes havia a possibilidade de zerar um texto que desrespeitasse os direitos humanos. E aí muitos reclamaram que isso daí era uma forma de limitar, de policiar, de punir pessoas que não participassem de uma determinada ideologia. Veja bem, as propostas de intervenção são propostas em que você procura apresentar de forma objetiva, de forma coesa, de forma coerente, ações e agentes que possam resolver o problema apontado e demonstrado por você. Não é uma questão de ideologia, é uma questão de ser coerente, de você apresentar agentes que possam trazer uma solução para a questão exposta durante o desenvolvimento do seu texto. Isso daí é a competência 5, a proposta de intervenção. O que pode intervir, o que pode fazer. Nós teremos uma aula só falando sobre isso. Então, são competências que você precisa dominar, que você precisa aprender. Porque no momento que você tem consciência do que é, você começa a ter muito mais segurança para fazer tudo o restante. Então, são 5 competências, 5 necessidades que você precisa dominar. Só assim você chega ao 1000. O 1000 é caro, o 1000 é difícil, mas é muito prazeroso. E a gente vai estar aqui para ajudar você, nessa aula de redação, a atingir esse objetivo. Então, vem com a gente, vem no Enem e sobe a música! Vem, Enem! E ó, clica aqui embaixo, se assine e acompanhe o canal. Um abraço!